futuro. Nós somos as Valentinas e esse é um podcast para falar sobre empreendedorismo e economia do futuro. Eu sou a Grey Lopes. E eu sou a Maíra Andresa. E hoje nós estamos aqui recebendo a Débora Possamay. A Débora é uma empreendedora, já está há muitos anos nessa jornada, se reinventou várias vezes. A gente se conheceu aí em vários caminhos, né? Tanto de mulheres empreendedoras, também em retiros, estivemos juntas em vários momentos importantes. E a gente sentiu de convidar a Débora para estar aqui com a gente hoje para compartilhar a história dela como uma mulher empreendedora, uma mulher que vem aí também transcendendo muitas barreiras, né? Então, e também estamos aqui não em 3 pessoas, nós estamos em 4. A Débora está com um baby aqui, né, junto com a gente. Então, Débora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Conta um pouquinho de você, quem que é a Débora, né, da sua jornada, pra gente conhecer. Gratidão, Grey, gratidão, Maíra. A Débora, ela é uma terapeuta alimentar hoje, né, dentro desse processo em que transitei em tantas carreiras, mas hoje uma terapeuta alimentar. Mamãe do Ravi, 22 semanas, mamãe da Maíra, também de 19 anos, e uma empreendedora. Que legal. E falando assim acho que a primeira pergunta que a gente gosta de perguntar assim no podcast, porque muitas vezes a gente se apresenta, né, como empreendedora, como uma mulher que tá aí, né, digamos, o nosso fazer, aquilo que a gente entrega para o mundo. Mas eu queria saber um pouquinho, Débora, da tua história mesmo, que tu contasse um pouquinho, assim, como se fosse uma linha do tempo, contando como que começou todo esse teu processo, como que você se descobriu uma terapeuta alimentar, né? Como que foi essa jornada? Eu sei que tem vários pontos aí na tua jornada, eu queria que tu trouxesse um pouquinho como uma linha do tempo pra gente conhecer. Então, Grey, essa jornada do empreendedorismo está bem forte já comigo há muito tempo, né? Antes de me tornar uma terapeuta alimentar, eu fui proprietária de uma empresa, fiz a gestão por 16 anos. Um ramo totalmente diferente daquilo que eu faço hoje, mas já era, né, já empreendendo também. Então, durante 16 anos eu fiz a gestão dessa empresa, mas eu considero que eu estava muito longe daquilo que realmente é o meu propósito, minha missão de vida. E em 2017 deu um clique, virou uma chave. Eu estava muito tempo já desgostosa daquilo que estava fazendo e eu decidi voltar para a faculdade, que era algo que eu tinha parado já há muitos anos, mais de 10 anos, né? E na ocasião eu estava casada e o meu marido ele queria muito que eu fizesse administração de empresas. Mas, como sempre, né, constei meu coração e vi que não tinha nada a ver, porque eu já estava desgostosa daquilo que estava fazendo. E eu já era atleta, já estava nessa área do esporte, a nutrição ela me chamava. E eu oscilava um pouquinho entre a nutrição e a psicologia. Mas como era atleta e já vivia essa vida, né, de cuidados com o corpo e com a alimentação, eu decidi optar pela nutrição. Um tempo depois eu cancelei a faculdade, deixei ela trancadinha para realmente analisar se era nutrição ou se eu ia para a área da psicologia. E aí encontrei uma amiga um dia no salão e falei para ela, olha, eu me interesso muito mais pela mente humana do que pelo corpo propriamente dito, né? Ela disse, Débora, mas o que tu está procurando tu não vai achar na psicologia. Procura um curso de psicanálise clínica e quem sabe nessa jornada tu vai se encontrar. E ali eu comecei o meu processo de autoconhecimento, porque ninguém muda ninguém, né? E eu fui primeiro me autoconhecer, entender as minhas questões, dos meus conflitos, dos meus dilemas, para daí entender o que realmente se encaixava nesse meu servir. Então, dentro desse processo eu fiz vários cursos, aí eu cursei psicanálise, fiz curso de constelação familiar, saúde sistêmica, e fui transitando ali para encontrar o meu caminho. E sempre dentro desses estudos eu ia estudando, absorvendo, colocando em prática, criando um novo programa, um novo método, integrando esse conhecimento dentro daquilo que eu vinha fazendo, até chegar no processo de me tornar realmente uma terapeuta alimentar. E tudo isso porque com todo esse conhecimento eu consegui compreender que não adianta a gente querer trabalhar só o alimento sem trabalhar aquilo que está por trás do comer transtornado, da ansiedade, da compulsão. Então eu fui integrando todo esse conhecimento dentro daquilo que eu faço hoje e hoje eu me intitulo uma terapeuta alimentar. É muito legal ouvir tua história, porque tu tem uma questão aí
desde autoconhecimento e empreender, que é algo que nós da Valentinas a gente sempre faz muito, né? Essa importância da gente se autoconhecer para depois poder empreender. Mas um ponto que eu quero destacar da tua história, que outras mulheres que estão escutando devem passar, é que muitas vezes aquilo que a gente deseja não existe, né? Não está ainda formulado, porque existem muitas profissões que já são comuns, mas às vezes é uma pitada de uma profissão com uma mistura da outra, é algo que não está ainda muito formatado, né? Talvez tenha outros terapeutas alimentares, mas sem dúvidas, quando tu foi atrás, não existia isso, né? Você teve que, realmente, tu foi criando a tua forma de atender, tu criou uma profissão, tu criou o teu formato de atendimento, então acho que isso é muito rico. Mas aí vem o desafio, que é da consciência, né? De educar o teu público sobre isso, porque as pessoas estão acostumadas com terapeutas e estão acostumadas com nutricionistas, né? Então acredito que o teu desafio agora está justamente em tornar público, né? Tornar consciente para todas as pessoas a importância dessa união dessas duas profissões, né? E como é que está passando por esse desafio de, querendo ou não, empreender com algo novo, com algo que ainda não é muito conhecido pelas pessoas? É isso, né? É desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? É uma educação que tu tem que trazer para as pessoas que não estão acostumadas. É como se eu estivesse gerando consciência daquilo que é necessário, porque hoje, dentro do próprio marketing, tu bem sabes disso, que a pessoa nem sempre ela está pronta para comprar aquele produto, enfim, né? Fazer uma consulta contigo. Então, o tempo inteiro eu tento gerar consciência da importância desse processo terapêutico junto com a reeducação alimentar. Um só não funciona, nem só o processo terapêutico e nem só a reeducação. Os dois juntos, sim. E eu acredito muito nisso, que toda a medicina está se encaminhando para esse serviço integrativo, né? Para essa união de profissionais que vão olhar o paciente como um todo, né? Então, hoje eu não tenho como trabalhar com a Grace ao me procurar, Débora, eu quero fazer uma dieta para ganhar massa, ou eu quero crescer, ou eu quero, né, ganhar um pouquinho de peso. Eu não tenho como trabalhar com ela somente na alimentação sem entender tudo que está por trás, né, disso ali. E eu compreendo muito disso porque eu já vivenciei isso, né, Maíra? Eu já pesei 103 quilos, eu já fui obesa. Eu já tive diversos conflitos que me levaram a esse peso, né, 3 dígitos, o que é bastante. Toda a história da minha família é uma história com ganho de peso. Então, minha avó, eu tenho 39 anos, minha avó desde que eu era pequenininha, entrava pela porta da frente do ônibus porque ela não conseguia passar na catraca. Então, ela era uma mulher obesa. E todas as questões da obesidade dela eram relacionadas já ao emocional dela. Tanto que ela foi uma senhorinha que faleceu acamada por conta do excesso de peso. Então isso é algo que estava sempre muito forte já dentro, né, do meu sistema, da minha própria família. E eu vivenciei isso em 2010, quando minha mãe cometeu suicídio. Em um ano eu engordei 23 quilos. Então quando eu fui para a nutrição, já na faculdade, eu entendia que não era só aquilo. Que eu não teria como trabalhar só a questão alimento do meu paciente, do meu cliente, sendo que eu já tinha experienciado que tinha questões por trás daquilo ali, que não era só aquilo, né? Quantas vezes eu mesma tentei fazer uma reeducação alimentar e eu não conseguia. E é um looping, porque daí você se cobra por não conseguir e acha que o problema é com você. E na verdade mas você não tem que trabalhar essa autocobrança, tem que trabalhar exatamente o contrário, as questões que estão por trás de tudo isso, do comer transtornado, da compulsão. E aí é um processo lindo, porque na verdade você começa a trabalhar a reeducação alimentar dentro do processo terapêutico e a pessoa muitas vezes se descobre dentro desse processo, né? Porque é muito mais autoconhecimento do que a reeducação alimentar propriamente dita, né? Mas é muito legal você falando isso e eu vou percebendo assim que todas as áreas até do empreendedorismo, seja qual for o segmento, assim, parece que a gente foi para um universo onde tinha que ser colocado em caixinhas, onde tu tinha que ser especialista de alguma coisa, e tá todo mundo se redescobrindo, tipo, não, tá todo mundo percebendo o quanto limitante é ficar só dentro de uma determinada área, né? Vocês percebem, assim, que a gente foi, uma época tinha o especialista geral, assim, e aí depois não, tu tinha que saber só sobre determinado assunto. E agora eu venho falando com empreendedores, eu sinto isso, todo mundo, né? Eu também na minha área dentro do marketing, eu falo, gente, mas não é só
conteúdo, não é só... Tem um monte de coisa que precisa ser trabalhada, né? Nunca vai ser uma coisa que tu vai resolver todos os problemas. Então, acho que é pra gente prestar atenção, assim, do que dentro do nosso universo é muito maior do que aquilo que tá só na primeira vista aqui, assim. E um link importante que eu acho, assim, de comentar, contando a tua história, eu vi alguns picos, né, alguns momentos de dor na tua história, e eu queria entender, assim, porque para você chegar hoje nesse propósito, começou, digamos, é como se começou contigo essa dor na qual tu resolve hoje, tu passou por isso, e aí a partir disso tu sentiu que tu poderia contribuir com outras pessoas que também passam pela mesma jornada ou pela mesma dor. E eu queria e agora pegando bem o gancho mesmo desse processo da tua dor, tipo em relação a tu ter 103 quilos, por exemplo, né? Como era naquele momento e qual foi o momento que te deu essa virada de chave? Para tu se mudar primeiro e depois tu se tornar uma pessoa para poder ajudar e dar a mão aí para outras pessoas que estão com essa mesma disfunção, porque é uma disfunção, né, emocional, física, né? Então conta um pouquinho sobre isso. Pirei, quando tudo aconteceu, eu não entendia o que estava acontecendo, né? Porque eu não estudava, eu tinha parado, mas eu sou uma buscadora. Então, eu me vi naquela situação 1 ano, eu fiquei extremamente depressiva, porque a gente vive a dor do luto, né? O luto ele dura mais ou menos 6 meses. Mas quando você se afunda nele, às vezes ele perdura ali 1 ano, 2 anos, depende do processo de cada um. Então, vivenciando aquele luto ali, eu entendia que eu precisava de ajuda, mas as minhas crenças, o meu banco de crenças me dizia o quê? Olha, sua mãe cometeu suicídio porque ela era extremamente depressiva. Se você procurar auxílio, se você for a um psicólogo ou a um outro médico, eles vão te dar remédio e você vai se tornar também uma depressiva. Então eu buscava com todas as minhas forças sair daquele estado emocional que eu estava, mas eu, sinceramente, assim, eu não conseguia compreender, porque é muita coisa para tu conseguir absorver, né? O suicídio é algo muito forte. Então, eu era extremamente sedentária, não cuidava da minha alimentação. É lógico que se eu estava obesa, porque eu comia, ninguém engorda sem comer, mas né? Só uma pergunta, quando tu falou dos 103 quilos, isso era antes ou depois? Ou foi durante? Não, foi durante, em 1 ano, nesse 1 ano minha mãe cometeu suicídio em 2010. Em 1 ano após o suicídio dela, eu cheguei a 103 quilos. É o comer emocional, né? É uma fuga. Você busca compensar no alimento a falta. Sim. E a mãe, ela tá, sistemicamente, a nossa relação com o todo, com o alimento, com o nosso corpo, com o nosso parceiro, está relacionada à nossa relação com a nossa mãe. Né? A nossa primeira relação, a nossa primeira nutrição. Então, exatamente aquilo que eu havia perdido, né? A mãe. Então, eu buscava compensar no alimento a dor que aquela situação toda me causava. E dentro desse processo, como eu falei, eu era extremamente sedentária, não praticava atividade física. Em um belo momento, quando eu subi na balança e eu vi 3 dígitos, marcou 103, eu falei, aqui é meu limite. Agora eu sou obrigada a fazer algo por mim. E eu fui, me matriculei numa academia e acabei descobrindo algo que eu não sabia. Eu gostava de treinar, eu sou muito determinada, mas eu não tinha experimentado daquilo ainda, né? E aí eu comecei a praticar esporte e acabei caindo na corrida de montanha. E todo mundo sabe que praticar esporte e nutrição é cálculo, né? Déficit, eu comecei a perder peso. Então, com a corrida de montanha, eu cheguei a emagrecer 43 quilos. Eu emagreci 20 quilos a mais do que aquilo que eu havia engordado naquele período de depressão. E aí vem toda a minha história de transformação, porque eu me tornei uma atleta, corredora de montanha. Por ser extremamente dedicada, eu comecei a ganhar provas, uma prova atrás da outra. Isso começou a chamar a atenção dos donos de academia, então eles me chamavam para treinar na academia de forma gratuita. Muitas vezes patrocinavam uma prova para que eu pudesse estar lá, porque sabiam que se eu ganhasse uma medalha ou um troféu, eu ia levar o bonezinho da academia para representar lá. E aí começou todo um processo de uma nova Débora que eu não tinha descoberto até então. Então eu sempre falo assim que eu usei a minha pior dor e ela se tornou a minha maior força, né? É clichê falar isso, porque todo mundo fala, mas é a minha realidade. Mas foi tu que se colocou um limite, né? Tu olhou Sim. aquilo ali e falou, não, agora Sim. não
Os 3 dígitos para mim foram o limite, porque eu oscilei muito tempo entre 80, 90, 92, 93. Até ali tava tudo bem, tava confortável. Sim, mas quando eu cheguei eu saí dos 90 e alguma coisa e pulei para os 103. Aí quando eu subi na balança que eu vi 103, eu falei, não, aqui é meu limite. E eu já sofria tudo que uma pessoa obesa sofre, com mobilidades e dificuldades que o ganho de peso gera, né? Na ocasião, não sei te dizer se eu cheguei a ter algum problema de colesterol ou alguma coisa assim, porque eu nem ao médico não ia, pra ver o quanto eu negligenciava a minha própria saúde. Mas foi você com você mesma, né? Não teve Foi. outra, tipo, pessoas falando, Não. que te motivou, né? O motivador foi tu contigo mesmo. Não, na verdade as pessoas não me falavam, porque assim, todo o meu processo com a minha mãe foi algo muito doloroso. Então ninguém tinha coragem de chegar e dizer assim, Débora, olha seu tamanho, olha como você está, você precisa emagrecer. Ninguém me falava por compaixão de ver que eu já estava num período de muito sofrimento e era nítido que eu estava ganhando peso porque eu estava compensando na alimentação. Então eu sou uma pessoa que eu amo cozinhar para mim é uma terapia, mas ela se tornou uma terapia reversa, porque eu cozinhava e comia, cozinhava e comia. Eu estava num processo terapêutico para fugir da dor, mas ao mesmo tempo comendo demais e me tornando uma pessoa extremamente compulsiva e obesa. Então, dentro desse processo que eu vivenciei, Mayra, eu fui assim, me conhecendo e entendendo que hoje uma pessoa com excesso de peso, com sobrepeso, uma pessoa obesa, ela passa. Então, hoje, eu sempre falo o seguinte, quando você encontrar uma pessoa obesa na rua, olhe para ela, mas não olhe com aquela visão de, nossa, olha que gorda, olha o quanto essa pessoa deve comer. Saiba que por trás daquele excesso de peso tem alguma falta, tem um conflito. Eu sempre falo que todo excesso esconde uma falta, entende? Então sempre tem algo ali por trás que precisa ser trabalhado. E imagina uma pessoa como a Débora, que passou por todo esse processo, que perdeu uma mãe, que a mãe cometeu suicídio, que estava com 103 quilos. Se ela entra num consultório nutricional, o nutricionista não tem como dar aporte psicológico para ela. E o psicólogo não tem como dar aporte nutricional. Então, ou as medicinas se encontram, né, e os profissionais fazem esse trabalho integrado, ou vai ter que existir uma medicina, que é o que eu chamo da terapia alimentar, que possa trabalhar tudo isso, e possa integrar todo esse conhecimento em busca de ajudar a pessoa naquele conflito que ela vive. Perfeito. É muito lindo isso, assim, ver a tua história e até quando tu se tornou uma terapeuta alimentar, né? Como foi para ti quando tu atendeu o teu primeiro paciente dentro desse formato de negócio? A terapia alimentar, ela nasceu de vários programas de emagrecimento que vieram acontecendo. Eu fiz o projeto Eu Plena, o Emagrecer Você, e eu fui testando tudo aquilo que eu vinha aprendendo. Então eu fiz várias formações em coaching, e aí o curso da psicanálise trouxe esse embasamento da mente humana para entender os conflitos que a pessoa vivencia. Depois eu fiz a formação em constelação familiar. Então eu olhava para aquilo que eu fazia e pensava assim, bom, eu preciso integrar esse conhecimento aqui dentro, porque isso vai auxiliar muito a pessoa. E aí o nome terapia alimentar, que já existe, não fui eu que criei, nem eu que inventei, veio daquilo que eu vi que aplicando dava certo. Então eu comecei atendendo uma consulta e eu vi que uma consulta não era suficiente, porque em 1 hora, 1h30, quando a pessoa chega com um conflito, tudo que eu posso fazer é ouvir o conflito que ela traz. E eu não tenho tempo para trabalhar na educação alimentar, não tenho tempo para trabalhar nada. E aí eu desenvolvi o processo terapêutico. E dentro desse processo, olha, a gente vai estipular quantas sessões você precisa. Depende da tua necessidade, não da minha. Então, em atendimento eu fui testando e vendo o que dava certo, o que não dava. Muitas ferramentas são valiosas, outras nem tanto. Tudo depende do paciente. Isso que você está falando é muito rico, assim, ó, para quem está ouvindo, porque um dos maiores desafios que eu percebo é a pessoa vai empreender e acha que tem que saber o formato. O formato que tu vai aplicar o teu serviço é na prática que tu aprende, né? Então, o teu primeiro atendimento foi de um jeito, o segundo já foi de outro, o terceiro de outro. Cada atendimento é único, ainda mais quando a gente está falando sobre pessoas, né? No teu caso, com certeza, cada atendimento que tu faz é um, né? Talvez até tenha definido ali o número de encontros, mas a ferramenta que tu vai aplicar é diferente e pode ser até que tu diga assim, não, opa, vamos precisar de um encontro a mais ou a menos, né? Então, acho que isso que tu está trazendo é muito rico, porque a gente só aprende a empreender o nosso serviço fazendo, assim, acho que isso é uma coisa bem para destacar mesmo, para as pessoas poderem sair um pouco dessa necessidade de certeza.
que vai fazer, né? Sim, tanto no atendimento como daquilo que eu faço, né? Eu não me descobri terapeuta alimentar hoje, foi um processo, e eu tenho certeza que não para por aqui. O que eu faço hoje ainda está limitado dentro daquilo que eu sei que eu tenho potencial para trazer para os meus clientes, entende? Então, hoje, por exemplo, quando um cliente chega, eu abro o campo, ele traz o conflito e eu sinto a necessidade dele. Eu não sei te dizer se hoje tu viesse consultar comigo, se eu ia conseguir te atender em uma consulta ou se tu ia precisar de um processo comigo, porque eu não sei qual é o teu conflito, então eu preciso analisar. Não está pronto, né? Não tem um rótulo que diga assim, esse é para Mayra, esse para Grey e esse para Débora. Quando a Grey vier, as pessoas do perfil da Grey, eu vou dar isso aqui. Os da Mayra é esse, os da... Não, cada um é único. Porque o teu diferencial é a personalização, né? Tu não vai vir com um método pronto, né? E tentar fazer com que esse método pronto é o contrário, né? Na verdade, o método pronto pode até ter uma ideia, mas ele não vai ser aplicável a todas as pessoas, porque cada pessoa tem um conflito único. Exatamente. E conta um pouquinho quando tu começou a fazer os campeonatos, né? Teve uma parte da tua história que tu se tornou uma fisiculturista. Foi. E como que foi isso, assim? Porque, né, eu imagino assim pra ti, né, a diferença de estilo de vida, né, de quando tu estava com 103 quilos para quando tu estava não só competindo, mas também sendo fisiculturista. Então eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história também, dessa parte da história. Vou mandar as fotos para vocês colocarem aqui na vida. Legal. Foi maravilhoso, Grey. Eu falo assim que eu sou a minha própria transformação. Então, dentro desse mundo, eu testei e validei tudo aquilo que tu pode imaginar. Então, todos os tipos de dieta que tu me perguntasse, cetogênica, o jejum intermitente, sem carboidrato, low carb, Você testou tudo? Eu testei tudo. Então, eu senti no meu corpo e eu sei exatamente o que é, como funciona, como não funciona. É lógico, de novo, reitero, né? Aquilo que deu certo pra mim, talvez não dê certo pra alguém. Mas eu acredito muito que eu só posso levar outras mulheres aonde eu já fui. Então, se eu não tenho essa experiência, se eu não fui lá, se eu não fui uma obesa, se eu não emagreci, se eu não fui uma pessoa que fez preparação para um campeonato, se eu não sei como é fazer, como é que eu vou querer ajudar a outra pessoa a chegar nesse mesmo lugar? Então, eu já estive lá, eu já testei tudo isso. Naquela época, foi uma época assim, em que eu me descobri demais ali, entende? A transformação no nosso corpo, ela mexe demais com a nossa autoestima. Então, quando eu estava com 103 quilos, eu era uma pessoa extremamente depressiva, sem vaidade nenhuma, minha autoestima era zero, minha libido era zero, meus hormônios com certeza completamente bagunçados. Eu não sabia porque eu não procurava ajuda médica, mas com certeza era, porque esse é o caminho de quem está com esse grau de sobrepeso. Entende? Então, quando eu pude ver tudo isso mudando, a minha autoestima voltando, a minha vaidade, me tornei uma mulher extremamente bonita, empoderada, loira, coloquei mega hair, cabelo comprido. Então, eu me realizei dentro daquele arquétipo muito Barbie, muito poderosa, que eu um dia também sonhei ter. Porque imagina, quando uma pessoa está com excesso de peso, ela tem vontade de melhorar. Ela não está assim porque ela quer, muitas vezes ela não tem nem força para sair daquele lugar, né? Então, quando eu fiz preparação para fisiculturismo, eu fiz em busca dessa melhora, de realmente ser a minha melhor versão e eu consegui chegar lá. Então, eu ouvi de muitas mulheres, de muitas pessoas que acompanharam o meu processo, dizerem assim, Débora, tu é uma inspiração para mim. E realmente eu sabia que era, porque eu sabia de onde eu saí e onde eu cheguei. Então, quem não conhece a minha história, que conhece hoje a Débora, né, com esse barrigão aqui de 22 semanas, não sabe tudo que eu passei para chegar até aqui. Mas quem acompanhou sempre me falou que eu era uma grande inspiração, né? Em todos os sentidos, porque é uma mulher forte, guerreira, que utilizou tudo isso que estava vivenciando para tornar o seu próprio serviço. Teve que superar todas as áreas, né? Tanto a questão alimentar, mas a mental principalmente. Sim. Né? Porque não é fácil, eu já tive depressão também, então tu sair de um lugar, tu não tem força, tu nem quer sair daquele lugar. Por isso que eu te perguntei várias vezes, né, o que foi que te motivou, porque eu acho que dar o primeiro passo, fazer o movimento é o que a gente sempre indica que as pessoas façam, mas é tão difícil às vezes dar esse primeiro passo, fazer esse primeiro movimento, né? Depois que daí tu vai vendo o resultado, maravilha, aí tá gostoso. O problema é quando tu não vê, né, o resultado. Agora tu ter força quando tu não tem o quando progresso. Tu não tem nada, né? Exatamente, mas eu sempre digo assim, existe uma válvula de escape para te dar o primeiro passo, tu só precisa encontrar. E talvez esse seja o teu real porquê.
né? Então, hoje quando eu começo a trabalhar dentro de um processo terapêutico, eu pergunto, por que você me procurou? O que você pretende, né? O que você busca aqui comigo nesse processo? Quando a pessoa não tem um porquê definido, é muito mais difícil do processo andar, caminhar, dar certo, sabe? Então, trazer clareza... Quando não quer se abrir também, porque às vezes também é uma resistência. A gente demora um pouco para dizer o conflito, né? Não é agradável falar das nossas vulnerabilidades. Normalmente a gente esconde na primeira sessão, na segunda a gente se abre, porque daí a gente confia na pessoa que está ali, né? Se por ressonância a pessoa confiou naquilo que eu passei, ela vai se abrir comigo. E aí o processo ele deslancha, ele acontece. Mas ali dentro a gente procura a raiz, a causa. Eu sempre digo assim, ó, não olha para o teu sintoma, olha para a causa. Então hoje se tu está com algum problema com excesso de peso em relação ao alimento, ou seja lá o que for, tenta buscar a raiz, a causa daquilo, não fica olhando para o sintoma, né? Eu dou sempre um exemplo de que quando a gente tem uma enxaqueca, se a gente tomar um analgésico, vai aliviar a dor. Mas se não tratar a enxaqueca, a dor vai voltar, entende? Então tenta achar esse ponto ali. E é como tu falou, é muito difícil dar o primeiro passo, mas a gente tem que buscar forças da onde a gente não tem. E o nosso corpo fala o tempo todo, né? O nosso corpo, na verdade, ele acaba só manifestando aquilo aquela disfunção. O que tu considera uma disfunção, né? Pegando esse gancho, porque tem muito isso, vou contextualizar o porquê dessa pergunta. Porque a gente percebe assim, tem muitas mulheres que vêm falar, por exemplo, que a obesidade não é um problema, né? E que isso acaba sendo um preconceito da sociedade, de achar que todo mundo tem que ser magra. Tô trazendo, porque eu já falei algumas vezes sobre isso e eu já caí às vezes em alguns campos de ouvir esse ponto de vista. Apesar de que eu também acredito muito que todo excesso esconde uma falta e que, né, o nosso corpo fala, então se eu tô sentindo dores, isso não pode ser normal, né? É o que eu acredito. Mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho desse contexto, porque é um assunto que muitas vezes é polêmico, porque acaba muitas vezes vindo por um caminho de mas então vocês estão rotulando, vocês estão achando que todo o padrão da saúde é só a mulher magra, né? O padrão da saúde é só a mulher bonita, o que é beleza, né? E aí tu começa a entrar por um caminho, né? O que é a beleza, o que não é a beleza. Então eu queria que tu trouxesse o teu ponto de vista sobre esse assunto. Eu acredito no equilíbrio, Grey. Eu acredito nesse equilíbrio. Se tu me perguntar hoje, não existe padrões, né? Eu acredito num ponto de equilíbrio e acredito numa vida saudável. Então, o que é ter uma vida saudável? É ter uma vida equilibrada. Nem para mais e nem para menos. Nem ser uma pessoa extremista, né? Que não come nenhum tipo de alimento por ser aquela pessoa obcecada com os cuidados com o corpo. E nem ser aquela pessoa que se permite tudo. Porque tanto um ponto como o outro tem conflitos relacionados ali. Até mesmo essa pessoa que entra por esse caminho de dizer, está sendo extremista também, de dizer que então a gente está colocando o estereótipo de uma mulher magra, essa pessoa também tem conflitos por trás ali para ter esse tipo de opinião, né? Para ter esse tipo de, até de questionamento, entende? Então, eu já falei, eu tive nos dois extremos, eu já fui obesa e eu já fui fisiculturista. Um atleta, ele tem que ser muito disciplinado e determinado, só que é um estilo de vida que ele escolhe para ser atleta e tá tudo bem. Agora, para uma pessoa comum, aquele estilo de vida que eu levava de comer frango e batata doce, não dá. Hoje, por exemplo, na minha vida não cabe, não encaixa aquele estilo de vida. Mas se eu voltasse a fazer preparação para fisiculturismo, tá tudo bem. É um trabalho muito mais mental do que físico, enfim, e até emocional. Tem que ter um preparo muito grande para te chegar naquele nível. Agora, se tu consegue encontrar o teu ponto de equilíbrio, que é o ponto do meio, com certeza tu vai ter uma vida muito mais saudável. E quando eu falo de saudável, Mayra, eu tô falando não só da questão alimentar, não é só o peso. Porque muitas vezes tu tá magro, mas tá cheio de conflitos, né? Tá cheio de conflito mental, tá cheio de conflito emocional. Então, o caminho do meio, eu acredito que esse ponto de equilíbrio, quando tu encontra, ali é o caminho do sucesso. E entender também que são fases, né? Tu mesma trouxe aqui as tuas fases. Eu acho que quanto mais a gente conseguir realmente se conhecer e ser amorosa também com as nossas fases, porque como tu trouxe, pra ti uma época ali tava tudo bem também, estar acima do peso. O problema foi a hora que tu chegou no teu limite sagrado. Acho que se cada um compreender qual é o seu limite sagrado, se cada um entender até onde que eu tô me respeitando, onde eu já não tô me punindo, tô me machucando. E aqui a gente tá falando de saúde, mas
né, da questão estética, mas são de todas as áreas. Eu estava escutando até esses dias um outro podcast, agora falando no sentido de empreendedorismo, mas porque eu também me vi nesse lugar de trabalhar muito, porque o workaholic também é um exagero, né? Mas, e uma época eu me culpei por isso, depois eu entendi que era uma fase. Hoje já não cabe mais para mim ser workaholic. Então hoje eu tenho compaixão porque entendi que eu tive burnout e tal, mas porque óbvio, eu fui além do que estava bom para mim naquele momento. Na época ser workaholic era bom, depois não era mais bom. Aí foi onde eu tive burnout. Agora eu estou buscando esse equilíbrio. Então eu acho que é tudo sobre fases e você conseguir se conhecer. Concordo totalmente. Tudo que é extremo tu vai sentir. Às vezes tu tá precisando naquele momento, né? Dizem que é primeiro saúde, família e trabalho, mas vai ter vezes que vai botar o trabalho em primeiro lugar. Se for uma fase, tudo bem. Inverte as prioridades. Se for uma fase, tudo bem, mas aí tu tem que ter essa acho que a gente só precisa dessa clareza, assim, de o que pra nós é importante, porque cada um tem aí seus valores, suas prioridades. Eu acho que entender cada um qual é o seu e se colocar esses limites, assim, entender que às vezes também são fases, porque nossa vida é cíclica e não vai estar sempre no equilíbrio. Sim, é muito difícil. Só que dentro dessas fases que tu vai vivenciando, tu vai adquirindo muita experiência e muito autoconhecimento. Então eu, por exemplo, hoje estou numa fase de gestante, né? 22 semanas, 6 meses. Às vezes eu posto no meu Insta um treino, porque eu continuo treinando. Eu treino, eu preciso ser ativa. Recebo comentários no Insta, esse exercício mamãe pode fazer, grávida pode fazer isso, indo ainda contra aquilo que eu sei que estou fazendo para minha própria saúde, entende? Então assim, dentro de tudo que eu vivenciei, hoje eu consigo entender o que é bom para mim. Eu não posso ficar sem treinar, eu preciso da atividade física, eu preciso do movimento. Se eu paro de treinar, eu vou lá para um lugar onde eu não gosto de estar. Então como eu já me conheço, eu sei que o meu corpo precisa desse movimento. Imagina, eu estou gestante. Já viu uma gestante que não se torna ansiosa? É complicado, né? Imagina, tem um bebezinho crescendo aqui, a fome aumenta, o corpo muda, tá tudo alargando, uma cinturinha que era desse tamanho, tá desse tamanhão. Então, por eu ter vivenciado tudo isso, hoje eu percebo, opa, não é nesse lugar que eu quero estar. Opa, esse pensamento não cabe aqui, tá tudo certo, tá tudo bem, respira, medita, calma. Então, dentro do meu processo, eu também sou sempre, e eu tô sempre me trabalhando. Gente, terapeuta alimentar, terapeuta, psicólogo, nutricionista, também tem conflito. Né? A gente não está livre disso, a gente também vivencia, mas o ponto é, até que ponto eu me conheço para poder ver que eu estou indo de novo para aquele lugar onde eu já estive e sair de lá o mais rápido possível por não querer ir para lá de novo. Perfeito. Agora falando de futuro, já que mulheres do futuro, a gente pegou um pouco assim dos teus ciclos, né? Então tu teve um passado ali que esse passado tu ressignificou ele. E hoje tu trouxe uma solução para o mundo de acordo com a tua história, né? Nas quais você viveu, você passou na sua pele ali todas essas situações. E agora, nessa nova fase, né, gestante, justamente num período gestante, mas também, não só gestante do Ravi, mas também gestante de novos projetos. Então eu sei que tu também passou recentemente por mais uma transformação, né, de perceber também, de olhar mais profundamente para toda essa situação. Eu queria que tu trouxesse o que tu acredita como realmente é a tua solução para o futuro, de agora para o futuro, né? Pensando também nessa parte cíclica, pensando também, né, todos esses avanços que aconteceram na tecnologia humana também. Então, o que tu acredita daqui para frente? Grey, eu acredito nessa integração. E é exatamente isso que eu trago dentro do meu projeto, que é a cosmobiologia. Então, eu acredito que os nossos corpos, eles andam juntos, não separados. Então, quando eu integro ali uma nutrição física, uma nutrição emocional, uma nutrição energética, eu tenho grandes sucessos de aquele processo dar certo. Então, quando eu desenvolvi a página da cosmobiologia, foi exatamente pensando em integrar a parte energética também. Que para mim era algo que já fazia muito sentido dentro do meu próprio processo de autoconhecimento, né? A primeira vez que eu fiz o meu mapa pessoal, meu mapa natal, eu levei um susto, porque a astróloga me conhecia mais do que eu própria me conhecia. Então, eu acredito muito nessas viradas de chave, sabe? E integrar tudo isso. É como eu falei, nossos corpos, eles não estão separados. Então, hoje eu trabalho muito com pessoas que estão dentro de um processo evolutivo, buscando melhorar
a sua saúde energética mesmo. Não só preocupado com a alimentação, porque já vem de uma alimentação limpa, equilibrada, mas quer melhorar mesmo a energia, a sutileza do corpo, se utilizar mais. E dentro desse processo é fantástico, porque ela já veio de um primeiro trajeto, uma primeira caminhada, onde ela já foi criando consciência da parte da alimentação, de precisar da atividade física, e agora ela já está, é como se ela estivesse já num outro grau, buscando se utilizar, buscando uma nova consciência. E eu trabalho também com aquela pessoa que nunca ouviu nada e que quando eu trago uma leitura, por exemplo, do mapa que eu integro dentro do atendimento, a pessoa fica abismada porque é a mesma coisa que aconteceu com a Débora lá atrás. Muitas vezes ela me ouve falar dela de uma forma que nem ela tinha tido essa percepção ainda. Então, de novo, o que eu acredito? Eu acredito na integração de tudo isso. E tem que integrar, né? Tem tanto conhecimento no mundo, como é que a gente está lidando com as coisas separadas, né? Não faz Caixinhas sentido. separadas, né? Não faz sentido. Eu vou separar para fazer a nutrição do corpo físico, daí trabalhar o corpo emocional e daí o corpo energético. É tudo uma coisa só. E quando tu integra tudo isso, precisa do outro, né? Pra avançar, pra evoluir, pra tomar consciência. E o físico é o último degrau, né? Porque quando chega no físico, já tá externo, né? Porque já começou no emocional, né? No corpo emocional, e aí tu já vai sentir no físico, né? E normalmente é assim, eu acho que essa também é a explicação para muitas doenças. A gente também gravou um podcast também com uma médica que ela também tem essa visão, né, de unir a medicina integrativa, né, a medicina tradicional com a medicina integrativa que integra todos os outros corpos. Então eu percebo que não só na tua área, mas em muitas áreas está sendo considerado todos os nossos corpos e não somente aquela coisa, né, física, né, olhando somente para essa esfera. E quando a gente consegue ter essa inteligência, né, de unir todos os corpos, a gente consegue ter uma integração, consegue ter respostas que vêm de dentro para fora, em vez de a gente só tomar remédio, né, porque o remédio, mesmo a indústria farmacêutica, a indústria do medicamento, já fala remédio, veio para remediar alguma coisa, para às vezes, né, e eu não dizendo que não é bom tomar remédio, porque, óbvio, numa depressão, muitas vezes é só a medicação que vai te tirar de um estado, né, para pelo menos vai te dar a força do primeiro passo, ou força do primeiro passo. Mas não que tudo tu vai tomar um remédio, né, às vezes, e isso acaba tendo também um vício também no remédio, né, eu vejo minha mãe, tô com dor de cabeça, vou tomar remédio, não consigo dormir, vou tomar remédio. Não, sabe? Às vezes sempre buscando fora, quando na verdade a resposta está dentro, né? E eu sempre falo, para de querer tomar remédio o tempo todo, né? Porque às vezes a gente precisa sentir alguma coisa, porque tem algum processo querendo vir à tona. Exatamente. E a gente só fica remediando aquela situação, pra gente não olhar para aquilo ali. Eu percebo que na nossa geração começou a trazer, nessa era que a gente tá, né? Não tô dizendo de idade agora, mas falando nessa era que a gente tá agora, isso está sendo falado. Sim. Né? Antigamente não se falava. Na geração, por exemplo, da minha mãe, da minha avó, não se falava sobre outros corpos. As pessoas iam falar, meu, que viagem, que isso, que outros corpos. Então, eu percebo que agora a gente está fazendo essa ponte entre as gerações passadas e as gerações futuras. Porque quando a gente vê, às vezes, alguns padrões nos quais a gente entrou neles, que aquilo é normal, tomar remédio é normal, não olhar para aquilo ali muito profundamente é normal, porque tu não tem tempo de olhar para aquilo, né? Eu sempre busco muito essa questão da era industrial, que a gente veio dessa era industrial. Que a era industrial, ela traz o fazer repetitivo, não questionar, o próprio nome já fala, as máquinas, né? A era industrial vem indústria, um negócio formatado. E até foi bem legal que no evento que a gente foi, né, a Sabrina comentou da formação, do nome formação, né? Ter uma formação nisso, formação naquilo. A própria nome formação já tá te colocando numa caixa ali também. Formata para tudo que é padrão, né? Tudo que vier com essa coisa do padrão do quê? Porque nós não somos padrão. Cada um tem uma genética única, cada um é um ser único. Então, tudo que vier com a coisa do padrão já dá uma pensada duas vezes antes, porque não é bem assim. Na verdade, a gente está se trabalhando para fugir dos padrões, né? Então, tudo que coloca a gente de novo dentro de um Mas padrão. agora, né? Agora, porque antes a gente não tinha essa consciência. Porque antes era seguro estar dentro de um padrão. Antes tinha que pertencer, tinha que estar no padrão. Agora a gente já está entendendo que posso pertencer mesmo sem ser padrão, que não existe padrão, né? Sim, mas nós estamos numa área de consciência, né, Beni? Então não tem, eu sempre falo o seguinte, ó, até que tá em consciência de que tu não viu, tudo bem.
mas agora tu já viu, e depois que viu não tem como desver. Perfeito. É exatamente como esse podcast que a gente está gravando aqui agora. Então muitas pessoas nem vão ouvir e nem sabiam que tem mais corpos, achavam que era só o corpo físico. Então agora que já sabe, não tem mais como dessaber, já veio para a consciência. Então se tu já sabe que tu tem que trabalhar todos os corpos, que tem que ser de dentro para fora, vai buscar trabalhar um só por quê? Para ter insucesso? Para não dar certo? Para se frustrar? Não tem como, né? Você já sabe que esse processo de autoconhecimento faz parte da tua transformação e da tua mudança, quanto antes tu mergulhar melhor. Ou tu vai viver só no raso. Perfeito. E é isso que é legal, né? Porque viver só no raso, viver na superficialidade, a gente não consegue ter as chaves, e daí a gente volta aos padrões, porque na superficialidade só cabe padrões mesmo. E aí vem uma coisa que a gente também traz muito aqui, muitas vezes as pessoas ficam falando que a gente é utópicas, mas que é de viver a vida plena, porque a vida plena tu só pode viver quando tu para de querer viver a vida mediana, a vida do padrão. A vida plena não significa que tu não vai ter desafios, só significa que tu tá vivendo ela cada dia na melhor forma que você pode, naquele momento, com o que você tem naquele momento que você vive a vida plena. Não significa não ter dificuldades. Não vamos romantizar, né? Porque tem muito esse romantismo do empreender, o romantismo do autoconhecimento, de achar que porque a gente está buscando autoconhecimento, a gente vai... Nossa, minha vida vai melhorar agora. Desafios. Agora, porque eu vejo muito isso também na questão da consciência. Não, porque agora eu sou uma pessoa desperta. O processo de despertar é a vida inteira, É uma vida inteira. Porque senão tu já estaria iluminado. Já não precisava estar aqui. Eu falo que tu já tinha alumiado aqui. Não precisava estar aqui. Então, né, quando a gente busca, só que é melhor, digamos assim, o que tu prefere, né? Sofrer na inconsciência, né? Não sabendo por que tá apanhando E a tem vida. gente que prefere, né? Não saber. Mas esse não é o propósito de a gente estar aqui. A gente não encarnou para isso, a gente encarnou exatamente para evoluir e para crescer, né? Caso contrário, a gente vai voltar para essa roda de samsara e passar por tudo que passou novamente. Eu sempre falo o seguinte, eu, com 39 anos, demorei quase 37 para começar a me descobrir, para começar a entender tudo isso, e eu falo que eu sou um bebê engatinhando. Então, se eu tiver que partir e voltar para cá para esquecer tudo de novo, começar tudo de novo, ai não, gente, vamos daqui para frente, vamos evoluir, né? Vamos fazer melhor cada dia. Vamos fazer pelo menos umas 4 vidas nessa, né? Gente, mais. Legal, Débora, amei a nossa conversa. Estou muito curiosa para ver os próximos capítulos da tua história. Quero sim, tu falou da foto, quero sim colocar, porque eu acho que isso vai também conectar com muitas pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. A gente sabe de muitas mulheres que quando pega na autoestima, isso realmente dói, né? Algo que trava muitas vezes, né? Não é só sobre beleza, é muito além, é sobre saúde física, emocional, mental. Então eu quero te agradecer, te admiro demais, te honro muito, mulher, né? Já tive aí vários momentos bem importantes contigo. Eu e a Débora já passamos muitos retiros juntas, né? E a gente sabe o que é buscar lá no íntimo, no mais profundo do autoconhecimento para poder se reerguer e fazer a nossa história. Então, muito obrigada. Deixa uma palavrinha para quem, uma palavrinha final, né? De tudo que a gente conversou aqui, qual é a mensagem final e depois já fala também teu site, onde te encontra. Olha, a minha mensagem final eu acho que é uma palavra, não desista. Eu acho que isso faz parte da minha história, né? Eu vejo o que aconteceu com a minha mãe, ela desistiu, eu quase desisti, eu fui muito próxima desse lugar. E hoje eu digo que não tem nada melhor do que viver, aprender, se conhecer. Então a palavra é não desista de você, independente do estado que você se encontra. Se é com sobrepeso, se é passando por um divórcio, se é passando por uma transição de carreira, se é tentando empreender, seja lá qual for o conflito que você está vivenciando hoje, não desista, né? Eu acredito muito que a gente pode realmente fazer da nossa pior dor a nossa maior força. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar no final. Gratidão por estar aqui hoje. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Desafiador, como sempre, mas muito bom. Mas sempre saindo da zona de conforto e aprendendo. Aprendemos muito quando chega aqui. Obrigada mesmo, tá? Exatamente. A minha página é www.cosmobiologianutricional.com. O meu Insta é Débora Santos Possamay e o Insta da Cosmobiologia é @cosmobiologia nutricional. Então, nesses canais, com certeza alguém vai me encontrar. Perfeito. Obrigada. 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 Tchau. Tchau.